Meus alunos do oitavo ano, vamos continuar a nossa aula da unidade 4, né, no qual a gente está falando sobre o simbolismo e a arte nouveau. Hoje, em especial, nós vamos dar continuidade ao assunto falando sobre a arte nouveau. Nossa aula está baseada na página 159 a 168 e nós vamos falar sobre a arte nouveau, respostas, depois a gente vai falar sobre a resposta ao desafio lançado na aula passada e vamos concluir falando sobre as atividades relativas a ao término desse capítulo. Bem, para a gente começar falando sobre a arte nouveau, a gente tem que falar um pouquinho da origem dela, né? Então, como que isso surgiu? Nas últimas décadas do século XIX, tá, ocorreu uma grande prosperidade, ocorreu a industrialização, e tudo isso foi trazido pelo mundo moderno, né? Impulsionou a busca por uma ruptura com o passado. A vida passou a ficar melhor e as pessoas estavam querendo usufruir dessas melhorias, tá? E essa melhoria, tá? Esse novo padrão de vida, ele começou a ser aplicado nas artes utilitárias, tá? Como arte gráfica, arquitetura, arte decorativa, design, tá? E tudo isso voltando, a arte começou a voltar para a indústria. Assim foi criada a arte nouveau, que em francês significa arte nova. Então, o que foi como que aconteceu isso? A arte nova foi um estilo, né, que tomou como base o princípio do movimento inglês artes e ofícios, tá? E ele buscava retomar a importância do trabalho manual diante da industrialização. Então passou a haver uma importância, né, uma atribuição de importância ao trabalho manual. Mas ele valorizava o trabalho manual, mas de forma coletiva, tá? Que acabava tornando esse trabalho manual uma produção industrial mais em série, tá? Bem como o trabalho manual e os ofícios. O que eram considerados ofícios? São trabalhos que requerem para a sua efetivação algumas habilidades, domínio de algumas habilidades específicas. Então, para romper com esse passado, tá, a arte nova ela procurou inspiração nos elementos da natureza, tá? Então foram desenvolvidas peças artísticas, peças arquitetônicas, elementos decorativos, mas que transmitissem um ar de modernidade, tá? E o que a gente teve como resultado? Construções públicas, prédios particulares, cartazes mobiliários, tudo com formas sinuosas e assimétricas. Então, a arte nouveau, ela surgiu, né, em Paris, na França, mas ela se espalhou pelo mundo todo, tá? E assim ela ganhou o terreno na Alemanha, né, na Espanha, na Inglaterra, e cada lugar ela teve o seu nome apropriado para isso. Bem, em 1894, o artista tcheco, né, Alfons Mucha, tá, ele criou um cartaz para uma peça de teatro chamada Gismonda, tá? E nesse cartaz ele colocou figurando a atriz parisiense muito conhecida, que era Sarah Bernhardt, tá? Então, a peça teve um sucesso muito grande, o cartaz também foi muito bem aceito, né? E isso acabou alavancando a carreira artística de Mucha, da mesma forma que o trabalho que ele fez acabou seguindo de modelo para as outras formas de arte também, tá? Então, da mesma forma que o Mucha, o Toulouse-Lautrec, tá, ele criou muitos cartazes, e esses cartazes eles são reproduzidos até hoje
e são vendidos como objeto de decoração. Em 1900, o arquiteto e designer parisiense, o Hector Guinard, tá, ele foi contratado para construir um portão. Esse portão era a entrada do sistema de metrô de Paris, Metropolitan. Tá? Na verdade, era uma peça de decoração com uma intenção, né, o objetivo de fazer com que a viagem das pessoas se tornasse mais agradável visualmente. Aí a gente vê aqui na próxima gravura, tá? A entrada do metrô, né, do Hector, né, Guinard, né. Vemos também aqui as figuras, né, da peça Gismonda, tá, com a artista conhecida, e temos também, tá, um outro cartaz de Mocha. Bem, outra imagem que faz parte da estética do movimento Art Nouveau é a fotografia da porta de entrada de um prédio. Esse prédio hoje ele funciona como um hotel, originalmente construído para mansão do industrial, né, Armand Souet, tá? E foi feita pelo arquiteto belga Victor Horta em 1895. Então a Art Nouveau tinha dessa coisa, mesclava design com arquitetura, propaganda, e com isso ela se alinhou à atmosfera de modernidade que foi vivida no fim do século XIX e início do século XX. Como exemplo, a gente tem aqui a porta que eu falei para vocês, né, que era a porta de uma residência, e acabou virando a porta de um hotel. Bem, na aula passada eu passei uma atividade para vocês, tá? E a atividade pediu o seguinte: com base em nossa aula, responda as seguintes questões: quais os aspectos humanos priorizados pelo movimento artístico simbolismo? Olha, na primeira página do nosso assunto, quando começa, né, esse assunto, nós temos um texto que fala o seguinte: o simbolismo como movimento artístico consolidou-se por volta de 1885. Essa nova corrente foi formada por artistas e escritores franceses que se mostravam descontentes diante do racionalismo e do materialismo do mundo moderno. Na arte, a reação aconteceu por meio de obras que passaram a priorizar as emoções e a imaginação. Então, o que o simbolismo priorizou, tá, foi as emoções e a imaginação, conforme fala a nossa matéria. Então, está aqui a nossa questão respondida. Bem, foi passado também na aula passada, né, um desafio, tá? E pediu o seguinte: com base no assunto de nossas aulas, estaremos apresentando a partir dessa aula uma série de desafios. E os alunos que alcançarem isso no cumprimento serão pontuados pelas tarefas pedidas. Pesquisem sobre essa imagem e respondam na atividade de dúvida a resposta. Qual o nome dessa obra? Ainda dei uma dica: pintura francesa, e o nome de seu autor. Tá? Então a pintura dada foi essa daqui, tá? Sabendo que é uma pintura francesa, e agora a gente vai ver a resposta. Que pintura é essa? Quem é o seu autor? Essa pintura é o Baile de Moulin de la Galette, tá? É uma obra do pintor francês Pierre-Auguste Renoir, foi composta em 1876, é um óleo sobre tela. E essa obra é muito importante porque ela é um marco da pintura impressionista, né? Ela está no Museu d'Orsay, em Paris, na França, e ela retrata um momento, né, que acontecia um baile hoje, né, esse lugar é um restaurante e é um ponto turístico tombado, né?
E se trata, tá, de um moinho, é uma série de moinhos, tá, que moíam trigo, e esse lugar ele acabou sendo ficando por algum tempo desativado. Então ele voltou à ativa como um restaurante, que promovia de vez em quando alguns bailes, né, algumas danças. E esse moulin, né, esse moinho, ele produzia um bolinho, tá, chamado galete. E esse galete era servido com café, com leite, e as pessoas apreciavam muito esse bolinho e iam para lá, né? Com o tempo virou um restaurante e ele funciona até hoje, né, num bairro de Paris, e, é, e tem esse nome, Moulin de la Galette, tá? E o Renoir, ele frequentava esse restaurante, tá? E retratou nas suas obras. Eu falei numa aula passada para vocês que o Renoir ele tinha por costume em suas obras retratar o cotidiano da classe favorecida de Paris. Então tá aí o baile, né, de Moulin de la Galette, que é uma obra de Renoir, tá? Bem, e então, para terminar a nossa aula, eu vou pedir para vocês, tá, com base no conteúdo do simbolismo de Arte Nouveau, vocês resolverem as questões da página 161, 163 até a 168, tá? Então, por hoje é só. Um abraço para vocês e até a próxima aula. Tchau.